Como determinar o trabalho de um gás? Como saber se um gás realiza ou sofre trabalho? E como determinar a variação de energia interna de um gás sem fazer nenhuma linha de conta sequer? Essas e outras perguntas serão respondidas na aula que começa agora. Olá, meu caro estudante, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Guilherme e na aula de hoje a gente vai falar sobre termodinâmica. Mais especificamente, nós vamos falar de trabalho realizado por um gás e energia interna de um gás. Esse conteúdo faz parte da ementa do segundo ano do ensino médio e é muito comum em avaliações desse nível, como o Enem, por exemplo. Tudo que eu falar aqui, todos os conceitos que eu for abordar, estão disponíveis no material que está na descrição aqui do vídeo. Então vamos ao conteúdo. Muito bem. Primeira coisa que nós precisamos definir aqui, nós vamos falar, é do trabalho realizado por um gás. Mas antes de falar do trabalho realizado por um gás, nada mais interessante do que a gente relembrar o conceito de trabalho. Trabalho é um conceito que é bem estabelecido e muito bem estudado na mecânica. Então, quando você está lá no seu primeiro ano do ensino médio, quando você está revisando os conceitos de mecânica básica, você vai se deparar com o conceito de trabalho. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer uma revisão muito rápida. Suponha que você tem um objeto numa superfície lisa, para facilitar aqui o nosso propósito, as nossas contas, né? Você tem um objeto apoiado numa superfície perfeitamente horizontal e você tem uma força F que está empurrando, que está fazendo esse cara se movimentar deste ponto até esse aqui, tá? Vamos lembrar que se eu tenho uma força que está empurrando esse cara daqui para cá, se ele tem uma velocidade, digamos, V1 aqui, ou V inicial nesse ponto, se ele tem uma força que empurra ele para frente, a velocidade que ele tem aqui tem que ser maior. Ele tem que ter uma velocidade final que seja mais elevada do que essa velocidade inicial aqui, tá? Bom, mas e o trabalho a ver com essa história? Bom, se você tem uma força F e o objeto é deslocado por uma distância ΔX, então a gente tem lá da mecânica que o trabalho da força F, que pode ser notado com essa letra aqui, tá? Com esse tal aqui, tá? Que é como se fosse um G com uma perninha aqui para cima. Alguns materiais vão trazer trabalho como um W maiúsculo. Algumas referências vão trazer trabalho como W maiúsculo. Alguns vão trazer como um T maiúsculo, enfim. Tá? Eu vou representar dessa forma aqui porque eu acho mais interessante. Então, o trabalho da força F, qual que é a definição? É o valor da força F, o produto da força F, pelo deslocamento, tá? Nesse caso aqui vai ser exatamente isso. Caso você esteja já com os conceitos de mecânica mais frescos na sua cabeça, você vai lembrar que isso aqui não vai valer para qualquer caso. Isso aqui só vale para o caso que a força F ela é constante. Então a gente precisa F constante. Essa é a primeira condição que a gente precisa. E a gente precisa que F e o deslocamento estejam exatamente na mesma direção e no mesmo sentido, que é o que está acontecendo nesse exemplo. Relembrar isso daqui é suficiente porque a gente precisa para falar do trabalho realizado por um gás. Como que a gente traz isso para a situação do trabalho realizado por um gás? Então, a gente vai ter a seguinte situação. Imagina que eu tenho aqui um recipiente, tá? Isso aqui pode ser uma panela, imagina assim, uma panela, tá? Ou um cilindro, mais fácil falar dessa forma, né? Imagina que você tem um cilindro e aqui dentro você tem confinado um gás. Então você tem um gás que está confinado dentro desse cilindro aqui. Qual que é o detalhe desse cilindro? Esse cilindro que está aqui, ele tem uma tampa que esse cara aqui, só que essa tampa é móvel. Essa tampa ela pode subir e descer livremente aqui. Tá? O que essa tampa móvel me garante? E aqui vem a primeira informação e a primeira restrição importante. A primeira restrição importante é que estamos trabalhando neste exemplo, tudo que a gente for discutir aqui agora nesse momento, vale para uma transformação do tipo isobárica. Não se esqueça disso. Tá? Estamos falando então de uma transformação onde obrigatoriamente a pressão ela deve ser constante. Isso aqui é crucial, tá? Pressão constante. Tá? Então, o exemplo que nós estamos tratando aqui é um exemplo em que a pressão é exatamente igual a qualquer instante de tempo. Muito bem, então eu tenho um recipiente que a tampa dessa panela ela é móvel, tá? O fato dessa tampa dessa panela ser móvel livremente me garante que a pressão aqui dentro é constante. E aí eu vou submeter esse gás que está aqui dentro ao aquecimento.
Tá? Se eu submeter esse gás a um aquecimento, ou seja, estou fazendo esse gás trocar calor com uma fonte externa aqui, então, pela diferença de temperatura, o calor vai fluir da fonte para dentro do gás. A absorção de energia por parte do gás faz com que suas partículas se agitem cada vez mais, aumentem o grau de agitação. E, eventualmente, essas partículas vão ter uma agitação tão grande que vão começar a bater muito fortes nessa tampa aqui. Como a tampa ela é móvel, após algum tempo, o gás, as partículas de gás, vão acabar exercendo uma força F nessa tampa. Força essa que vai ser capaz de mover essa tampa. Então veja, eu tenho um gás que está inicialmente a uma temperatura baixa. Inicialmente eu tenho uma amostra gasosa que está aqui a uma temperatura mais baixa. Eu submeto essa amostra gasosa a um aquecimento. Essas partículas se agitam porque você forneceu energia para elas. Elas se agitam tanto que vão batendo em todas as paredes do recipiente, em particular na tampa, só que elas fazem a tampa ir para cima, elas deslocam essa tampa para cima, elas movem essa tampa para cima, tá? Fica aqui uma sugestão, caso você esteja com alguma dificuldade de enxergar esse comportamento, a minha sugestão é a seguinte: pega aí na sua casa uma panela pequena, separa milho e faz uma pipoca ali. E coloca uma tampa que não seja uma tampa muito pesada em cima dessa panela. Tá? Se você colocar milho demais, as pipocas estourando depois de algum tempo, elas vão começar a empurrar a tampa para cima. Então a imagem mental que eu quero que você tenha aqui nesse momento é exatamente essa. Imagina que essas bolinhas aqui que estão aquecidas é o milho da pipoca estourando aqui dentro, que está batendo com muita energia, com muita violência nas paredes da sua panela. Só que as paredes da panela são rígidas, a tampa não é, a tampa pode sair. Tá? Então essa é a imagem mental aqui. Então, no fim das contas, o que nós temos? Nós temos aqui um gás que está a uma temperatura inicial T1, vou chamar isso aqui de temperatura inicial, tá? E depois do aquecimento ele vai para uma temperatura final. Então tem uma temperatura inicial, tem uma temperatura final. A temperatura final ela é mais alta do que a temperatura inicial, ou seja, aqui é mais quente do que o lado de cá. E você observa também aqui vem uma observação importante, que a tampa saiu do lugar. Essa era a altura da tampa originalmente, a tampa estava nessa posição, e agora a tampa veio parar aqui, né? Vamos colocar assim mais ou menos. Certo? Então a tampa sofreu uma movimentação de uma altura que eu vou chamar essa altura aqui de ΔX, tá? Por que eu vou chamar essa altura aqui de ΔX? O que eu tenho? Vou melhorar esse desenho aqui. O que eu tenho aqui então? Eu tenho, aqui que nos interessa, ó, eu tenho uma força que está sendo exercida pelo gás em uma tampa, e essa força é capaz de mover a tampa por um ΔX. Então, assim, o que eu tenho nesse caso que me interessa? Eu tenho isso aqui, uma força F movendo um objeto por um ΔX, só que ao invés de ser na horizontal, é na vertical. Eu tenho um gás fazendo uma força F para cima, deslocando essa tampa de ΔX. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que essa força aqui que o gás está fazendo está realizando o trabalho, e é esse cálculo que eu vou fazer aqui agora. Então, como é que eu faço esse cálculo? Só representando mais uma vez aqui, nós temos o gás que está exercendo uma força F nessa tampa, tá? E pelo fato de exercer essa força F, essa tampa vai sofrer uma movimentação, um deslocamento daqui até aqui. Então, isso aqui que ele está se deslocando, eu estou chamando de ΔX. E a gente pode calcular o trabalho do gás como o trabalho dessa força F, que é o valor da força F multiplicado pelo ΔX. Aqui eu vou fazer uma continha rápida só para mostrar a nossa conclusão, tá? Então, duas coisas que a gente precisa conhecer para fazer a substituição aqui. Primeiro, quem que é essa força que está aqui? Como que eu posso reescrever essa força que está aqui? Já que eu estou trabalhando com um gás, e a força dentro de um gás não é um parâmetro conhecido. Bom, a força, eu posso usar a seguinte relação para substituir. Força, eu sei que pressão
é o mesmo do que uma força dividido por uma área. Então, se eu passar a área multiplicando, eu tenho que a força é o mesmo que a pressão multiplicado por uma área de apoio. Essa relação é importante. Em algumas outras situações ela pode aparecer mais uma vez, tá? Então, eu sei que a força é a pressão vezes a área, então eu vou substituir a força por pressão vezes a área. Então vai ficar assim. O trabalho da força F vai ser a pressão do gás, obviamente, multiplicado pela área. Aí você pode se perguntar, tá, mas que área é essa daqui? É a área da tampa. É essa área que está aqui, ó. É a área da tampa, que afinal de contas é a área que está sendo empurrada pela força do gás, tá? Tudo isso multiplicado pelo deslocamento ΔX. Aqui vem uma outra jogada. Dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Área vezes ΔX. O que é esse área vezes ΔX? É isso aqui, ó. É isso aqui. É essa área aqui, ó. Vou até colorir mais uma vez. É essa área da tampa que está aqui, ó. Multiplicado por isso daqui. Área multiplicado por altura, do jeito que está ali, do jeito que está colocado dessa forma. Isso aqui é um volume. Na verdade, é uma variação de volume, né? Já que a gente tem um ΔX aqui. Então, no fim das contas, a gente tem que o trabalho da força F pode ser calculado como produto da pressão vezes a variação do volume de um gás. E aqui, nesse momento, eu quero chamar a atenção de algumas coisas. Algumas observações aqui são muito importantes. Então, vamos com calma, tá? Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, muito mesmo, tá? Essa relação aqui, ó. O que é uma pressão? Pressão é nada mais do que o valor de uma força dividido pela área de contato. Então, a primeira relação que a gente utiliza para substituir aqui na força. A gente pega esse cara, e substitui aqui. Primeira troca que a gente faz. Segunda, área vezes ΔX, eu falei que é o volume. Na verdade, é uma variação do volume. Por que é uma variação do volume? Tá? Porque nessa configuração inicial aqui, o gás está ocupando um volume inicial. Qual que é o volume inicial? É o volume desse cilindro aqui, ó. É esse tamanhozinho aqui. Se eu fosse colorir, seria isso aqui tudo, ó. Ó. Esse aqui é o volume inicial do gás. Isso aqui tudo, ó. Ó, colorindo aqui, ó. Isso aqui é o espaço todo que ele está ocupando. É esse tamanho aqui, ó. Só que depois dele aquecer, deixa eu apagar aqui, né? Porque isso aqui foi só para a gente enxergar. Depois que ele se aquece, qual o volume que ele passa a ocupar? Ele passa a ocupar esse volume inteiro aqui, ó. Então já passa a ser alguma coisa assim, ó, mais ou menos assim, ó. É isso aqui tudo. Então o volume muda, tá? Da configuração inicial até a configuração final. É isso que eu estou indicando ali, ó. Então, isso aqui é o volume final, isso aqui é o volume inicial, e o que a gente tem aqui é uma variação de volume. Por que é uma variação de volume? Basta você pegar a tampa aqui, ó, pega a tampa aqui. A tampa estava aqui e ela se movimentou daqui até aqui, então seu volume cresceu desse tantinho que tinha aqui até esse tantão que está aqui em cima. Essa é que é a ideia da variação de volume, tá? Então, o trabalho da força F é pressão vezes variação de volume. Outra observação importante. Ah, mas quando você falou de área vezes ΔX, isso ficou confuso. Se isso ficou confuso para você, recomendo que você revise a parte de volume de sólidos, tá? Lá da matemática, tá certo? Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, não. Basta que você revise o volume de um cilindro e você vai enxergar essa relação aqui com mais clareza, tá certo? Para nós aqui, o que interessa, no fim das contas, que é o ponto mais importante que eu quero destacar com vocês, e aí é que eu quero que vocês façam suas anotações aí, tá? Quero que você já coloque aí no seu caderno de anotações quais informações. Número 1, o que estamos falando vale para uma transformação isobárica. Ou seja, o que a gente está falando aqui? A pressão é constante. Nesse nosso caso, a pressão não muda de valor. O que garante isso? Essa tampa não ser rígida, ela ser móvel.
tá certo? Então, primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderno de anotações. O trabalho do gás, que eu vou chamar simplesmente de trabalho, tá? Vai ser escrito como o produto da pressão pela variação de volume. Essa é a primeira informação. Essa é a primeira coisa que você vai anotar. Como que eu calculo o trabalho do gás? Pressão do gás vezes variação de volume. Lembrando que é variação de volume, tá? Então vai ser volume final menos volume inicial, certo? Então essa expressão aqui você pode ver ela escrita, ou você pode reescrever como sendo produto da pressão que multiplica o volume final menos o volume inicial da sua amostra gasosa, tá? São duas formas equivalentes de você escrever exatamente a mesma relação. Então essas duas informações são importantes, tá? O que mais é importante você anotar aqui? É importante você anotar que, como eu tenho aqui uma variação de volume, duas coisas podem acontecer. Lembrando que estamos tratando aqui nesse caso de uma transformação de pressão constante, ou seja, se a pressão é constante, quer dizer que a temperatura e o volume obrigatoriamente vão mudar. Então, o volume pode acontecer duas coisas com esse volume. Ou esse volume aumenta, e o volume final é maior do que o inicial, que foi o que aconteceu aqui, ou o volume diminui, que é o contrário. Você vai imaginar que alguém está espremendo essa tampa para baixo aqui, ó, como se alguém estivesse pegando essa tampa e empurrando ela para baixo aqui, tá? Exatamente o que acontece quando você pega uma seringa e espreme ela, né? Você está empurrando a tampa para baixo. Ou se você quiser pensar no cilindro de um motor de um carro, quando o cilindro está comprimindo, ele está fazendo isso, ele está sendo apertado, está espremendo ele para baixo, diminuindo o volume do gás que está ali dentro. Então, tem duas possibilidades, ou o volume aumenta ou o volume diminui. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. O que significa o trabalho ser positivo? Significa que o volume aumentou e o gás realizou o trabalho. Ele está expandindo, ele que está empurrando a tampa para fora, ele que está empurrando a tampa da panela para cima. Então o trabalho é positivo, quer dizer que o trabalho é realizado pelo gás. Tá? E se o volume diminui? É exatamente o oposto disso. Então, se o volume diminui, o trabalho então vai ser menor do que zero. O trabalho vai ser negativo. O que significa o trabalho ser negativo? Significa que o gás vai sofrer trabalho de uma fonte externa. Alguém vai espremer essa tampa de cima para baixo e o gás vai ser comprimido. Essa é que é a ideia. Então, reforçando essa nossa discussão, isso é extremamente importante, tá? Reforce aí nas suas anotações, estamos tratando de uma transformação a pressão constante, ou seja, ela é isobárica. Então, numa transformação isobárica, vai aí a primeira observação, o trabalho é igual ao produto da pressão pela variação de volume. Então, eu vou dar destaque aqui, ó, produto de quem? Produto da pressão, já que a pressão é sempre constante, então é produto da pressão pela variação do volume. Não esquece disso, é a variação do volume, tá? Não esquece também que estamos falando do produto. O que é produto? Multiplicação, tá? Então, não esqueça disso. Segundo fator importante, que você não pode esquecer de jeito nenhum. Se o volume aumenta, o que isso quer dizer? Quer dizer que o gás está expandindo, ele está aumentando de volume, tá? Se o gás está expandindo, quer dizer que o trabalho vai ser realizado por quem? Pelo gás. O gás realiza trabalho, tá? Então, assim, essencialmente você não precisa nem fazer conta para saber se o trabalho é realizado pelo gás ou se o trabalho é sofrido pelo gás. Basta você olhar se o volume aumenta ou diminui. Se o volume aumenta, numa transformação isobárica, sempre reforçando, se o volume aumenta, o trabalho é realizado pelo gás. Se o volume diminui, o trabalho é sofrido pelo gás. Tá? E é justamente essa a nossa terceira observação. Nossa terceira observação importante. Se o gás contrai, quer dizer que o volume diminui. Se o volume diminui, o trabalho é realizado sobre o gás por um agente externo.
E aí eu quero reforçar mais uma vez. Essa é a hora que você dá uma pausa no vídeo. Se você ainda não anotou, você anota essas informações, dá destaque. Se possível, utilize canetas coloridas para dar destaque nesses termos que eu estou falando, para você ter seu material de estudo bem completo, fazendo sentido para poder te ajudar a compreender melhor esse material. Beleza? Muito bem, vamos resolver um exemplo aqui então, no qual a gente utiliza essas ideias. Diz assim um exemplo. Considere uma massa gasosa de pressão igual a 5 atm, confinada em um cilindro com êmbolo móvel de área 8 cm² e volume 300 cm³. Aqui a gente já observa o seguinte, tá? 5 atm, atm unidade de pressão, não está no sistema internacional. Centímetros quadrados não está no sistema internacional. Centímetros cúbicos também não está no sistema internacional, tá? Eu vou ver quais são as outras informações que o exercício fornece para a gente, mas acredito que a gente vai precisar fazer algumas transformações de unidades aqui. O gás ideal sofre uma transformação do tipo isobárica, então está aqui, então a gente está no caso que a gente estava trabalhando, e seu volume passa a ser 700 cm³. Sabendo que, aqui ele vem com as conversões de unidade, 1 cm² é 10 a menos 4 metros quadrados, centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos, e que 1 atm é 10 a quinta newtons por metro quadrado, calcule, letra A, o trabalho realizado pelo gás em joules, a força constante, está fazendo também outra ressalva que é importante, que nós vimos lá no começo da demonstração, exercida sobre o êmbolo, e letra C, o gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás. De repente, responder a letra C pode ser até mais intuitivo nesse caso, né? O que acontece? O volume é 300 cm² e pulou para 700. Se pulou de 300 para 700, quer dizer que o volume aumentou. Se o volume aumentou, quer dizer que o gás realizou trabalho sobre o meio, na verdade sobre a tampa lá, sobre o êmbolo da panela, lá do cilindro onde ele estava confinado, tá? Mas depois a gente escreve isso bonitinho. Então vamos lá. Trabalho realizado pelo gás em joules. Então letra A, para a gente calcular o trabalho realizado pelo gás. Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui as observações todas importantes. O gás sofre uma transformação do tipo isobárica. Ótimo. Então, se eu sei que a transformação é do tipo isobárica, eu sei que eu posso escrever que o trabalho é o valor da pressão multiplicado pela variação de volume. Então, eu preciso agora anotar o valor da pressão e os volumes inicial e final. Vamos fazer isso. Pressão. Ele disse que a pressão é 5 atm. Mas ele me disse que 1 atm é igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Eu sei que 1 atm é 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, 5 atm vai ser, eu vou chamar de P, tá, gente? Quero chamar de X. Então chama, não tem importância não. Então você faz aqui a multiplicação cruzada, então vai ficar P vezes 1 da P. 5 vezes 10 a quinta, 5 vezes 10 elevado a quinta, newtons por metro quadrado. Tá aqui. Isso aqui é o valor da pressão que nós vamos utilizar neste exercício. Deixa eu dividir aqui a coluna para ficar um pouquinho mais organizado. Volume inicial. O que é o volume inicial? Em um cilindro com área 8 cm² e volume 300 cm². Então o volume inicial é... Então vamos lá, o volume inicial é 300 cm³, está aqui. E eu uso essa relação aqui, ó, 1 cm³ é 10 a menos 6 metros cúbicos e faço a conversão. Então, 1 cm³ corresponde a 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, 300 cm³ corresponde a chamar de VI. E aí vamos multiplicar aqui cruzado. Então, VI vai ficar 300 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Esse é o volume inicial que nós vamos usar na nossa conta. Tá? E eu vou usar exatamente a mesma ideia para achar o volume final antes de fazer a nossa multiplicação. O volume final, cadê o volume final? Seu volume passa a ser, tá aqui,
Tá aqui, 700 centímetros cúbicos. 700 centímetros cúbicos. Você pode montar exatamente a mesma regrinha de 3 e a conclusão que você vai chegar é que o volume final é exatamente 700 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. O que eu faço agora? Aplico na minha fórmula, já que eu tenho a pressão e os volumes. Então vai ficar trabalho é igual pressão, 5 vezes 10 a 5, 5 vezes 10 a quinta, está aqui, que multiplica variação de volume. O que é variação de volume? É volume final menos inicial. Se você quiser, já pode calcular de cara aqui, né? O que é volume final? 700, inicial é 300, então 700 menos 300 vai dar 400 vezes 10 a menos 6. Você pode botar o resultado aqui direto. Ou você pode colocar por partes, então você pode colocar 700 vezes 10 a menos 6, menos 300 vezes 10 a menos 6, fazer por partes aqui, fazer por pedaços. Então, como é que vai ficar a conta? Trabalho, então, vai ser 5 vezes 10 a quinta, que multiplica. Aqui, como é que eu faço essa subtração? Primeira coisa, você observa se a potência de 10 está igual. E está, 10 a menos 6. Então, o que eu faço? Eu subtraio quem está na frente. 700 menos 300 vai dar 400 vezes 10 a menos 6. Muito bem, como que eu faço a última conta, então, para poder chegar na minha resposta? Eu faço da seguinte maneira. Eu vou multiplicar quem está na frente, né, o 5 por 400, e vou multiplicar as potências de 10. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o 5 vezes 400. Aliás, eu não vou fazer 5 vezes 400, não. Ia dar 2.000, né? 5 vezes 4, 20, com mais 2, 0, vai dar 2.000. Mas eu não vou fazer assim, não. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 10 à quinta, que multiplica 10 a menos 6. Por que eu estou fazendo desse jeito? Bom, você não precisa fazer assim, eu só estou te mostrando uma outra forma de resolver a conta, tá? Porque eu estou decompondo 400 em potências de 10, porque eu posso fazer 10 ao quadrado daqui, vezes 10 à quinta daqui, vezes 10 a menos 6 daqui. Então, é uma outra forma de você pensar como que você procede com as contas, tá? E aí, escrevendo dessa forma, o meu resultado vai ser 5 vezes 4 vai dar 20, 10 elevado a. Como é que eu faço isso aqui? Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 5, 7. 7 menos 6 dá 1. 10 elevado a 1, que é 10. 20 vezes 10, 200 joules. Está aqui. Está aqui a resposta da letra A. Enquanto você anota o resultado, enquanto você olha as contas de novo, enquanto você está com cara de paisagem aí, às vezes não entendendo muito bem as contas, eu já te falo o seguinte, tá? Isso aqui é um vídeo, isso aqui é uma gravação, então você pode dar pausa, volta, anota as contas primeiro, obviamente, tá? Depois você dá pausa e volta conferindo as contas linha por linha, vendo exatamente o que foi feito, tá? Só para reforçar, essa coisa que eu fiz de trocar o 400 por 4 vezes 10 ao quadrado, você não é obrigado a fazer. Você pode fazer o 5 vezes 400, que vai dar 2.000, e aí resolver o resto da conta a partir dali. Fica à vontade, isso aí é com você. Beleza? Muito bem, vamos para a letra B, então, que ele pede para a gente calcular a força. Na letra B, então, ele pede para a gente determinar o valor da força média que o gás está fazendo. E você fala assim, pô, mas como é que eu vou calcular a força média que o gás está fazendo? Aí é que é importante aquela expressão, aquela relação que eu falei para você, entre pressão, força e área. A pressão é exatamente uma força dividida por uma área de contato. A pressão a gente conhece. Tá aqui, ó, 5 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado. Foi isso que a gente encontrou. A pressão tá aqui, ó. Como que a gente faz então para achar a força? Divide pelo valor da área de contato. Mas eu sei a área de contato? Sei. O cilindro tem êmbolo móvel de área 8 centímetros quadrados. Está aqui, ó. Só que eu não posso fazer a conta em centímetros quadrados. Eu tenho que passar para metro quadrado. E eu vou usar aquela relação que está ali. Então, vamos anotar a informação primeiro. Informação de que a área é 8 centímetros quadrados, não é isso?
E eu sei que 1 centímetro quadrado equivale, tá aqui essa relação, ó, equivale a 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, 8 centímetros quadrados corresponde a, eu vou chamar de A. Tá? Multiplica aqui o cruzado. Então, a gente tem que A é igual a 8, que multiplica 10 a menos 4 metros quadrados. Esse é o valor da área que a gente vai utilizar. A força eu quero saber e a pressão, quanto que vale? É o que nós encontramos aqui, 5 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Então vamos substituir, né? Então vai ficar 5 vezes 10 à quinta é igual a força, que é o que eu quero determinar, dividido pela área, que é 8 vezes 10 a menos 4. Está aqui. Então, o 8 vezes 10 a menos 4 está dividindo, eu posso pegar, passar para o lado de lá multiplicando. Então, eu vou ficar com 5 vezes 10 à quinta, que multiplica 8 vezes 10 a menos 4, vai me dar o valor da força F. Agora eu só vou trocar de lado, tá, gente? Então, a força F vai ser, como é que eu resolvo a conta? Primeiro eu resolvo os caras que estão multiplicando, né? 5 vezes 8 vai dar 40, então eu já vou colocar o 40 aqui. Vezes 10 elevado a. Repete a base e soma os expoentes. 5 menos 4 dá 1. 10 elevado a 1 é 10. Então isso aqui vai dar 400 newtons. Esse é o valor da força. E a letra C eu vou até aproveitar aqui o mesmo lugar. Como eu falei já no início, essa aqui talvez seja mais simples. A gente não precisa de nenhuma linha de conta para resolver. O que aconteceu com o volume? Saiu de 300 e pulou para 700, ou seja, aumentou. Então, o gás realizou trabalho ou sofreu? O gás realizou trabalho. Justificativa? Pois o volume final é maior do que o volume inicial. Simples assim, simples e direto. Se você quiser ser mais bonitinho, escrever de uma forma mais rebuscada ainda, você pode falar o seguinte: o gás realizou trabalho, pois o gás aumenta de volume nessa transformação. Ponto. Muito bem, vamos então relembrar aqui, fazer uma recapitulação daquilo que a gente acabou de ver, tá? E eu quero que você tente completar essas frases antes de eu completar, tá? Busca na memória aí, olha nas suas anotações, tá? E vamos tentar completar essas frases aqui. O trabalho, lembrando mais uma vez que tudo que a gente discutiu foi para uma transformação a pressão constante, tá, gente? Lembra, isobárica quer dizer que a pressão é a mesma. Então vamos lá. O trabalho é igual ao da pressão de volume. Então o que é o trabalho de um gás numa transformação isobárica? O que é o trabalho? Como que a gente calcula isso? É igual ao quê? Isso é igual ao produto. Ou você pode colocar é igual a multiplicação, mas aí não seria ao, seria a. Mas, enfim, o trabalho é igual ao produto, que é a mesma coisa que multiplicação da pressão pela variação, isso aí, variação de volume, mudança de volume, o quanto que ele aumenta, o quanto que ele diminui, e como o volume vai mudar, né, já que é uma transformação isobárica, então o volume tem que mudar, ou para mais ou para menos. Se o gás está expandindo, isso quer dizer que o volume faz o quê? O que significa o gás expandir? Significa o volume aumentar. Então, se o volume aumentar, não, né? Se o volume aumenta, o gás expande e o trabalho é realizado pelo gás. É o gás que está realizando o trabalho porque ele que está empurrando as paredes para fora. Ao contrário, se o gás contrai, se ele diminui de volume, então o volume diminui, o trabalho é realizado sobre o gás. O trabalho é realizado sobre o gás. Um agente externo está vindo empurrando ele, comprimindo, esmagando ele. Essa é que é a ideia. Muito bem, meus amigos, eu vou encerrar nesse momento aqui. Essa primeira parte é só para falar a respeito do trabalho. Na segunda parte a gente retoma falando de energia interna e discutindo um pouquinho melhor sobre as implicações dessa grandeza no estudo dos gases e na termodinâmica. Espero ter te ajudado, um forte abraço e cuide-se bem.